Salve, salve, rapaziada. Seguinte, hoje o que eu estava devendo no grupo, análise de casos de tráfico de drogas. Ah, vai ser assim um vídeo curto, tá? Mas pelo menos dando um passo a passo do que olhar primeiro, como analisar, como funciona, o ponto a ponto desse processo inicial do tráfico, tá? Da ação penal, beleza? Não entrando no mérito da sentença, nem da tese em audiência de instrução e julgamento, né? Mas eu vou tentar passar para vocês aquele primeiro contato que o advogado tem com o processo de tráfico de drogas, tá bom? Seguinte, esse aqui é um caso recente que entrou para o escritório, tanto que é um caso que entrou no dia 30 de 1, o cliente foi agraciado com o relaxamento da prisão em flagrante, em virtude de elementos da abordagem policial. Então você já vê que o primeiro ponto é a análise do fato dos elementos constantes na abordagem policial, tá bom? Vou abrir aqui e vou mostrando para vocês ponto a ponto daí da situação, beleza? Uh, só um minuto. Aqui. Juntada de petição inicial. Tá aqui, ó. Vai passar o boletim de ocorrência para o compartilhamento. Só um minuto que daí vocês já conseguem ler também. Boletim de ocorrência compartilhado. Tá. O que acontece na situação? A polícia militar, ela normalmente, quando ela vai fazer a prisão, ela tenta, de certa forma, forjar, né, não só a polícia militar, guarda municipal, qualquer polícia essa polícia de campo, ela tenta, às vezes, justificar o motivo da prisão, né? Aí que começa a primeira análise. Na situação desse cliente, o que aconteceu? Ele se encontrava num ponto de venda de drogas, né? Num ponto de venda de crack, principalmente. A polícia fez a abordagem e efetuou a prisão. Localizou junto com ele certa quantidade de crack, cocaína e maconha, né? E mais uma certa quantidade em região próxima a ele. Então, assim, começa que a conduta da PM de realizar essa abordagem já tem vários entendimentos, inclusive eu mando no grupo sempre jurisprudência sobre a situação de fundada suspeita, né? O que acontece? A PM tem que justificar qual era a fundada suspeita, e normalmente os policiais militares eles não têm a destreza para informar qual foi a determinada suspeita que levou à abordagem policial. Na situação, eles disseram que alguns transeuntes, né, alguns pedestres, disseram que existiam dois rapazes, passaram a descrição dos rapazes, e esses dois rapazes estavam efetuando a venda de drogas. Para essa situação de abordagem ter se transformado numa abordagem lícita, o que a polícia deveria ter feito? Ter feito cadastrado essas pessoas que deram depoimento como testemunhas, né? E posteriormente realizado o procedimento. Mas na verdade não existia ninguém. Então o que acontece? A PM tentou justificar o ato, a fundada suspeita, inventando uma informação inicial. Então o advogado criminal ele tem que fazer logo na largada disso, né? Logo que pega esse processo, ele tem que analisar o fato como um todo, né? Ele começa olhando de forma mais ampla e trazendo isso para uma forma mais fragmentada, em passo a passo, né? Primeiro, como foi feita a abordagem? Você olha de uma forma ampla. Como foi feita a abordagem? A polícia militar abordou, beleza. O que vai legitimar a abordagem da polícia militar? A abordagem da polícia militar é legitimada pela fundada suspeita. Beleza, tranquilo. Ou situação clara de flagrância. Existia fundada suspeita ou situação clara de flagrância? Não, não existia a situação clara de flagrância. Então a gente tem que analisar qual era a fundada suspeita. Foi no boletim de ocorrência e no depoimento dos condutores. A polícia trouxe a justificativa plausível para aquela abordagem? A polícia trouxe, né? Duas pessoas, dois transeuntes, acabaram denunciando o delito. Vamos agora analisar e fragmentando mais. Esses transeuntes, eles foram qualificados, a polícia trouxe
uma informação clara e coesa, que tenha total relação com a descrição fática? Não, a polícia não qualificou, a polícia deu uma descrição vaga, a polícia não... A gente sabe, não é uma polícia investigativa, judiciária, como a polícia civil, né? Mas o mínimo, o policial militar, ele tem conhecimento do que ele, qual é o procedimento que ele tem que adotar, né? Ele não adotando esse procedimento, ele gera nulidade do flagrante. Beleza, tranquilo. A gente achou a primeira falha, que é a falta de elementos objetivos que vinculem a situação flagrancial para que tenha fundado suspeita. Não existem esses elementos objetivos. Vamos para o segundo passo. Agora a gente começa a analisar o enfoque do momento da prisão. As pessoas foram presas. Onde se encontrava a droga? A droga estava no bolso de uma pessoa só, estava no bolso de outra, a casa era de quem, a droga foi localizada com a pessoa ou longe da pessoa, existia algum elemento que demonstrasse que aquela droga era pertencente a alguma das pessoas envolvidas. Então você tem que começar a analisar daí o enfoque do momento da prisão. Você vê que a gente vem fragmentando toda a situação de abordagem, desde o início da justificativa da abordagem até o momento da prisão. O meu cliente, ele se encontrava com droga com ele, quantidade pequena, com uma quantidade de dinheiro com ele, mas a parte robusta do material apreendido não se encontrava junto com ele. A parte robusta do material apreendido se encontrava um pouco distante dele. Então, a polícia, mesmo assim, com todos esses elementos, fez a prisão em flagrante e encaminhou eles, ambos, né, meu cliente e mais o outro rapaz que acompanhava, para que fosse lavrado daí o auto de prisão em flagrante. Beleza? Primeira parte, análise do fato e análise da situação flagrancial. Chegando na delegacia, a gente entra em um outro ponto, né? Daí qualificação, termos, tal. A gente daí entra no ponto mais técnico, né? Da lavratura do flagrante. Como que ela funciona? Primeiro, você tem que analisar o interrogatório do teu cliente. Isso se você pegou já o processo encaminhado, andando. Você tem que analisar o interrogatório, como ele foi realizado, e se a nota de culpa foi assinada pelo cliente. Ponto. São os dois pontos principais. Nesse caso, eu até acabei mostrando para vocês durante a semana esse interrogatório. Deixa eu fazer a retransmissão dele aqui. Boa noite, Christopher. Tá sonolento, Christopher? Aqui, ó. Senhor, de dia sem dormir. Já recordo qual é o fato. Trabalhando. Nessa situação aqui, a pessoa, ela não tinha pleno conhecimento do que era que estava sendo feito no auto de prisão em flagrante. Não assinou a nota de culpa. Na situação do depoimento, foi induzido pelo delegado a concordar e discordar. Ele não tinha pleno raciocínio, não tinha plena consciência. Então, assim, você já começa a fazer uma análise mais técnica da situação do flagrante, que nessa situação tem duas nulidades que são gritantes, né? Então, finalizado o flagrante, fechou o flagrante, relatório feito, encaminhado pro juízo, né, para informar a prisão, foi agendada a audiência de custódia. E na audiência de custódia, analisando esses pontos, ponto a ponto, de como aconteceu, qual que era o fato, deixa eu localizar aqui, alvará de soltura, vocês veem, foi uma situação que a gente teve sucesso, né? Analisado esses pontos, passo a passo, fato a fato, situação tanto técnica quanto a situação, a técnica da lavratura do flagrante, quanto a situação circunstancial do momento da abordagem, a gente teve resultado, tá? Gente, não existe uma forma inicial de você analisar uma prisão. Não existe, não tem. Eu vou falar para vocês que o mais fácil é analisar da minha forma, ou outra pessoa ensina vocês a analisar de outra forma. Mas o que eu digo, o resultado é sempre o mesmo. Você tem que analisar o fato do início, de como a polícia chegou até a abordagem, como foi a abordagem e o posterior à abordagem. Então, assim, são 3 blocos muito bem definidos. Se você vai analisar primeiro um, analisar depois o outro, isso é indiferente.
mas você vai ter que analisar a situação que levou a polícia até aquela prisão, até aquele flagrante, o que ocorreu durante o flagrante, prestando atenção em possíveis nulidades durante a abordagem, né? Principalmente a locação da droga, com quem se encontrava, elementos do momento do flagrante, dinheiro, petrechos para o tráfico, balanço de precisão, ziploc para embalagem para condicionar a droga, papel alumínio é para condicionar as pedras de crack. Então, assim, são todos esses elementos que levam a indícios da traficância que você tem que analisar, se realmente foi encontrado com o seu cliente ou não, se realmente pertencia ao seu cliente ou não. Em segundo ponto, esse é o segundo ponto. Em terceiro ponto, você tem que analisar a parte técnica da lavratura do auto de prisão em flagrante. Dificilmente vocês vão encontrar um caso igual esse meu, que existiram 2 nulidades na lavratura do auto de prisão em flagrante. É algo que foge muito do padrão. Normalmente o delegado segue certinho a ordem lógica do flagrante. Ele não comete o tipo de... a forma de erro que foi cometido nessa situação, tá? Mas fique atento à nota de culpa e ao interrogatório do seu cliente. Principalmente que foi informado ele que ele tinha direito a um advogado, que ele foi informado ele que ele tinha direito ao silêncio, né? E que o seu cliente tenha externalizado se ele realmente queria o advogado ou se realmente ele queria se manter em silêncio, tá bom? Então, rapaziada, acredito que é isso, tá? Análise inicial de um caso de tráfico de drogas. Conforme a gente for conversando, trocando ideia no grupo, for desenvolvendo o nosso conteúdo e as dúvidas forem aparecendo, a gente analisa o tráfico durante o processo. Espero que essa inicial acabe suscitando alguns questionamentos, e os questionamentos a gente vai respondendo com material, com aula. Tá bom, gente? Valeu, abraço.